Um bom dia a todos. É um prazer e uma alegria estar com vocês na manhã de hoje. É sempre uma grande alegria estar nessa casa, reencontrar alguns amigos, olhar os rostos que a gente já conhece. Eu tenho que lembrar que eu nunca lembro o nome, mas não é nada pessoal. Porque toda vez que eu vou chamar um filho meu, eu começo pau, amar. Você, garoto, vem cá. Então, não é pessoal. Mas reconheço os rostos. Então, é sempre uma alegria revê-los todos aqui, numa casa que a gente tem muita amizade, e também os internautas que acompanham as atividades aqui da casa. Então, são muitos e muitos anos que a gente comparece. Então, para aqueles que já me conhecem, minha mãe já tentou muitos anos, nunca conseguiu, não vai ser agora que vai mudar a gente conversar com a plateia, não é? Então, como nós falamos, eu sou basicamente professora. E o trabalho como a gente realiza é o desenvolvimento de um pensamento. Daí, o diálogo faz parte dessa metodologia. Então, qual a causa? Que o Virgílio sempre ele diz um tema, vai mudando, aí na quinta vez eu desisto e vai for necessário. Então, visão neurológica é uma coisa, visão científica é outra coisa, doença psicossomática, uma psicoemocional é outra, então, cada vez, então vamos tentar destrinchar todos esses títulos. Por que me chamou a atenção a questão do emocional, né? Primeiro, a grande dificuldade da comunicação, em todos os sentidos, a gente repete em muitas palestras, mas mesmo assim ainda acontecem alguns problemas. Qual é a principal dificuldade na comunicação? São as palavras. Porque uma equação matemática, o que vem a ser uma equação matemática? A equação matemática nada mais é que uma sequência de raciocínios. Você tem uma premissa qualquer, que seja a igualdade ou a diferença de algo, aí você dá uma série de passos racionais com o objetivo de obter um resultado, uma conclusão. Isso é uma equação matemática, como a gente aprende, lembra? X é igual a Y. Qualquer raciocínio lógico, se for um raciocínio lógico, ele segue a mesma estrutura. Você tem uma premissa, tem uma série de passos que você dá para chegar a um resultado ou uma conclusão. Qual é a única diferença entre uma equação matemática e um raciocínio filosófico desenvolvido? É que a matemática usa símbolos, enquanto que o raciocínio filosófico usa palavras. Só aí é que dão todos os problemas. Por quê? Porque um símbolo, ele não tem ambiguidade. 2, quando você vê o 2 escrito, você sabe exatamente o que estamos falando. 2. Se você vê 2 vezes 2, você sabe que o sinal de vezes é a multiplicação, você sabe que eu estou pegando aquele valor, multiplicando por aquele valor, ou seja, você olhou e já sabe do que estamos falando. Mas no momento em que você substitui os símbolos por palavras, é que os problemas começam a se precipitar uns sobre os outros. Porque as palavras já contêm em si a chamada ambiguidade. Porque enquanto o símbolo é só um símbolo, as palavras têm duas conotações. Uma, ela é símbolo de alguma coisa. Então eu digo a palavra pai. Ela simboliza a figura do gênero masculino que contribui com o material genético para a perpetuação da espécie. Ou seja, entenderam o que eu falei? Porém, pai também tem uma outra conotação, que é o signo ou significado. Muitas pessoas usam significado como sinônimo, mas não é. Símbolo é a representação gráfica de uma ideia, mas signo ou significado é a associação emocional que você faz com essa palavra. Então, se pai simboliza aquilo que eu disse anteriormente, significa o quê? Então, um vai dizer amor e o outro do lado vai dizer ódio. Um vai dizer segurança, o outro vai dizer medo. Ou seja, a mesma palavra pode ter significados diferentes para as pessoas. Mesma palavra pai. Então, eu uso uma frase em que uso a palavra pai e tinha a intenção de soar positivamente.
e não vou conseguir ter sucesso, porque muitas pessoas associam a palavra pai a medo, terror, etc. Então, uma frase que tinha a intenção de produzir determinado tipo de emoção vai produzir um resultado totalmente diferente. Então, dependendo da plateia que eu estiver, a frase que eu planejei dizer terá resultados diferentes. Não porque o raciocínio foi errado, mas porque as palavras geram essa ambiguidade. Então, se for uma plateia de pessoas felizes com seus pais, olha, mas se forem órfãos, você vai ter um resultado totalmente diferente. Então, toda vez que a gente usa palavras para se comunicar, a gente tem que tentar, na medida do possível, esclarecer essas ambiguidades. Então, qual é a palavra, então, que a gente tem que usar? Então, existem duas. Uma é o conceito e outra é a definição. Conceito é o que você acha que alguma coisa é. E, para a nossa sorte, nós temos o direito de achar o que quisermos. E, inclusive, expressar isso. A gente vive na democracia, a gente tem sempre que agradecer. Então, que você pode expressar o que você pensa. Então, o que é conceito? Eu acho que é isso. Eu acho que é aquilo. Você está conceituando. E você tem o direito de achar o que quiser sobre qualquer coisa. E eu não tenho obrigação de concordar. Isso é muito importante. Você pode achar o que quiser, mas algumas pessoas acham, né? Olha só, pode achar o que quiser, acham que o outro tem que automaticamente concordar com você. Isso não vai acontecer, porque se você vive na democracia, o outro também vive, e ele tem o direito de achar alguma coisa diferente. Foi com os conceitos? Bom, mas se cada um acha o que quiser, não seria o caos? Seria. Para nossa sorte, tem uma outra palavra interessante chamada definição. Então, se conceito é uma coisa que você acha, definir não é isso. Definir é dizer o que você acha, de tal maneira que isso não se confunda com outra coisa. De maneira que, quando o outro conversar com você, não se perca falando a mesma palavra, mas pensando em coisas diferentes. Então, eu digo, a manga é uma coisa muito boa. Aí alguém vem, manga é horrível, odeio manga. Não, mas a manga é muito bom, principalmente no frio. No frio, manga é uma coisa horrível. Eu estou falando da manga de camisa e a pessoa da fruta. E nós começamos a discutir intensamente, achando que estamos falando da mesma coisa. E estamos. Anete, você repete isso muitas vezes. Pois é, mas mesmo assim, as coisas continuam acontecendo. Então pense, se a pessoa não está entendendo o que você está dizendo, será que o problema é da mente da pessoa, como a gente costuma dizer? Ela é burra. Ou, talvez, o que você disse não esteja claro o suficiente. Ou ela não esteja entendendo o que você está falando. Já pensaram nessa possibilidade? Você sempre tem que pensar nessa possibilidade se você quiser se comunicar. Então, como professora, a gente pensa muito nessa possibilidade. Por isso, a gente começa sempre uma fala definindo o que estamos falando. Então, é claro que eu tenho um conceito pessoal a respeito de emoção, eu tenho um conceito pessoal a respeito de doença, eu tenho um conceito pessoal a respeito de uma série de coisas. Porém, você pode ter um conceito diferente. Então, eu vou definir o que vamos falar. Ah, e eu tenho que concordar com essa definição? Não, não. Você tem que entender a minha definição para nós partirmos o raciocínio do mesmo lugar. Então, a gente começa dizendo, um exemplo, a reencarnação é obrigatória. É ou não é? É ou não é? É? Ok. Não interessa se você concorda ou não. A reencarnação é obrigatória, é a premissa. E aí nós vamos desenvolver o raciocínio. E aí você acompanha. Ok, entendi. Ela acha que a reencarnação é obrigatória. Eu não acho, mas vamos ver onde vai dar isso. Por que você está falando assim? Porque eu estou desenvolvendo um trabalho como produzir um pensador crítico. O que é isso? É uma pessoa capaz de pensar,
e avaliar o que a outra pessoa diz. E isso é difícil? Muito. Porque para você ser um pensador crítico, você precisa desenvolver algumas qualidades importantes. Primeira delas, tolerância. Tolerância para com aqueles que pensam diferente de você. Porque senão você é incapaz de ouvir. Eventualmente, você vai topar com centenas de pessoas que pensam diferente de você. Para você ser um bom pensador crítico, você tem que ser capaz de ouvir pessoas falando coisas diferentes. Tem gente que no que a pessoa começa, ela já reage. E no que reage, não pode acompanhar o pensamento do outro, muito menos ser crítico. Que para ser crítico, você tem que ser capaz de avaliar. Se você não consegue nem escutar, como é que você vai pensar a respeito? Então, quem não tem tolerância, não pensa. Por quê? Porque ela está preso nas suas próprias convicções. Então, um pensador crítico tem convicções, porém, ele é capaz de conviver com convicções diferentes. Então, tolerar alguém que pensa diferente de você. A tolerância, em princípio, já gera capacidade de ouvir. Então, você escuta. A pessoa é de outra denominação religiosa, a pessoa é de outra sequência de raciocínio, a pessoa... Não importa. Você escuta, você escuta. Escutar afeta a sua convicção? Depende. Por que você é intolerante? Normalmente a intolerância está associada ao medo. Você tem um medo horroroso de que a pessoa mude a sua convicção. Daí outra necessidade, outra qualidade essencial para o pensador crítico. Sabe qual é? Generosidade. Como assim generosidade? A pessoa generosa é aquela que abre mão, não é? Então, você é generoso. Então, você tem que ter a generosidade de, eventualmente, abrir mão das suas convicções, quando descobrir que elas não estão corretas. Se você for tolerante e generoso, você é capaz, tranquilamente, de ouvir outra pessoa, que inicialmente tinha uma convicção diferente da sua e, ao longo do caminho, mudar de ideia. Nossa, me convenceu. Que interessante. Essa fala dele me convenceu. Nossa, eu era isso, não sou mais, gente. Sabe o que significa isso? Generosidade. Você é capaz de abrir mão de uma coisa que você considerava muito valiosa. Você achava que essa convicção representava sua identidade. Descobriu que estava errado. Em vez de se apegar a ideias mortas, você abriu mão dessa segurança, você abriu mão dessa certeza e cresceu. Pessoas generosas tendem a crescer além de si mesmas. E o mais interessante é que elas costumam levar muita gente com elas, né? Por quê? Porque generosidade atrai. Porque generosidade está muito perto da bondade. Porque a pessoa tolerante e generosa, ela tem a tendência de se compadecer com pessoas que, pensando diferente delas, estejam sofrendo. Olha que interessante. Nunca pensei que pensar criticamente pudesse se aproximar de uma virtude. Aproxima. Porque você é generoso, está disposto a abrir mão das suas convicções, se for a coisa certa a fazer. Se isso não acontecer, você pode ter compaixão daquele que ainda não entendeu. E aceitar que ele não seja capaz de mudar suas convicções. Olha que interessante. Acontece muito com pensadores críticos. Eles, normalmente a gente tem muito medo dele, né? Porque ele argumenta e te deixa inseguro. Pois é, mas ele também costuma ser, se for generoso, uma pessoa bondosa. Porque quando ele nota que você é incapaz de acompanhar, ele tem paciência. Olha que coisa interessante. Aparentemente, uma coisa puxa a outra. Uma coisa puxa a outra. Então, um pensador crítico é tolerante, um pensador crítico é generoso, e quando ele consegue ter as duas coisas juntas, ele costuma desenvolver a bondade, que é se compadecer de pessoas que não alcançam o seu raciocínio. Olha que coisa bacana. Então,
definir. Então, a gente diz alguma frase, a reencarnação é obrigatória. Ok. Você concorda? Não, eu não concordo. Porém, você é uma pessoa tolerante? Sou tolerante. Então, a pessoa disse uma coisa que eu não concordo, mas eu vou ouvir. Vai que sai alguma coisa interessante, já pensou? Se você não ouvir, não vai saber. Não vai saber nem como pensa uma pessoa que se opõe a você. Então, a pessoa se opõe a você e você não sabe por quê. Sabe qual é o nome disso? Liberdade de expressão. Eu costumo perguntar a algumas pessoas que dizem assim, é um absurdo a pessoa dizer isso. A pessoa fala assim, né? Que coisa absurda. Aí eu pergunto, você é a favor da liberdade de expressão? Vocês são? Só para você ou para todo mundo? Olha, isso é uma coisa importante. Quando você é a favor da liberdade de expressão? Sim. Só para você? Ou para todas as pessoas? Muitas vezes, eu posso dizer o que quiser, mas o outro não pode. Então, você é a favor da liberdade da sua expressão, não da liberdade de expressão. Então, se você é a favor só da sua, você não é a favor da liberdade. Você é a favor do quê? Pensa nisso. Qual é o significado de você ser a favor apenas da expressão, da sua expressão? Significa que você é a favor da tirania. Você é a favor da monarquia. Você é a favor de qualquer tipo de estrutura ditatorial, contanto que você mande. Se for outro que manda, você é contra. Foi agora? Agora, sempre que você achar que a sua é mais importante, vai ter outra pessoa que tem o mesmo direito que você, que acha que a dele é mais importante. Então, se você é a favor da liberdade de expressão, pense muito nisso. Faça essa introjeção. Eu sou a favor da liberdade de expressão? Se você for, você tem que aprender a ouvir o que não quer. E por mais que doa você acredita na liberdade, você tem que deixar a pessoa se expressar. Mas ela está dizendo uma coisa horrível. Está se expressando. E qual é a vantagem de uma droga dessa? É a pergunta. A vantagem é o seguinte. Quando ele expressa essa ideia horrível que ele tem, ele está dando o direito de você se expressar também. E sabe que coisa incrível pode acontecer? Você pode conversar com essa pessoa, e se você for bom no raciocínio, vai que convence ela a mudar de ideia. Entenderam por que a expressão, liberdade de expressão, foi criada? Com o objetivo de permitir que as pessoas mudassem de ideia ao debaterem com outras pessoas. Então, teve aquela passeata lá dos nazistas, né? Estavam comentando. Vou comentar, o meu filho chegou para mim, você soube da, não sei, manifestação dos neonazistas, não sei aonde? Não, não soube. Pois é, eles saíram pregando morte ao negro, morte a isso, morte àquilo, morte a um monte de gente. E lá, e aí o povo se revoltou, foi lá e houve um massacre. Morreu gente, uma coisa assim. Você viu que absurdo? É um absurdo. Como pode essa gente falar essas coisas? Ué, como assim, meu filho? Sim, mas foi um absurdo, você não achou absurdo? Não, eu achei um absurdo as pessoas irem lá atacá-los. Sim, mas eles estavam falando bobagem. É. E você concorda? Com o quê? Com a bobagem, não. Mas eles estavam falando coisas horríveis. Sim, mas... Aí eu perguntei, você é a favor da liberdade de expressão? Claro, mas o que eles estavam dizendo não pode. Ah, você é a favor da liberdade de expressão só para você? Não. Mas eles não podem dizer bobagem? Não, bobagem não pode. Ah, como é que você sabe que é bobagem? Não, porque todo mundo sabe, né? Eles não sabem. Eles acham que não estão falando bobagem, correto? Sim, mas é bobagem. Certo. Quem decide o que é bobagem e o que não é? Se alguém decidir o que é bobagem e o que não é, e disser que bobagem não pode dizer, acabou a liberdade de expressão. Deu para entender?
Você não pode segurar as duas coisas no mesmo pacote. Quando você diz, ele não pode verbalizar isso, o que você está dizendo? Liberdade de expressão não é legal. Agora, você diz liberdade de expressão, aí você vai ter que aceitar a bobagem também. Ah, mas eles estavam matando pessoas? Não. Mas estavam falando. Sim, mas estavam matando? Não. Então, falar pode. Não pode fazer. Sim, mas não é errado? Olha, eu acho que a opinião dele está equivocada, mas acho que ele tem o direito de falar. Aí ele fez a pergunta crucial. E qual a vantagem disso? É isso que eu quero falar com vocês hoje, né? Qual a vantagem disso? No momento em que ele diz, porque você não pode proibir o racismo por decreto, pode? Está decretado que o racismo acabou. Acabou? Mas ninguém pode falar nisso. Ele acabou? Ninguém pode expressar isso. Ele acabou? O que é que vai acontecer se você calá-los à força? Eles não vão falar, mas vão fazer. E vão fazer disfarçadamente, de uma maneira muito mais difícil de lutar. Porque eles nunca vão afirmar que são, mas vão fazer. Mas no momento em que você permite que ele expresse o seu racismo, ele também está dando direito a você. Sim, mas por que você pensa assim? Baseado em que você raciocina dessa maneira? Quais os elementos que fizeram você agir dessa maneira? Aí ele vai dizer, porque pensa bem, no que ele falou vai ter que responder a pergunta, não é não? Então, baseado em que você acha isso? E aí ele vai explicar por quê. E aí, olha que legal, se você for bom, você vai e derruba, um por um, os alicerces da sua convicção. E quando ele não tiver alicerce nenhum para manter esse pensamento, ele será obrigado a pensar a respeito. Será que está certo isso mesmo? Não, mas meu avô sempre disse que era assim, mas meu tio também dizia. Eu sempre achei que era. Você já conviveu? Não, mas todo mundo eu não. Eu não penso assim. E aí você expressa as suas convicções e faz um raciocínio lógico. E aí o que pode acontecer magicamente? Filho da liberdade de expressão. Crescimento. Porque o conhecimento cresce com o debate. Toda vez que você impede o debate de acontecer, toda vez que você tenta controlar o pensamento das pessoas, o que acontece? Você introjeta. E tudo que é introjetado tende a fermentar. E fermenta mal se forem coisas ruins, que é a origem de muitas doenças emocionais. Você pegou, guardou lá dentro, e aquilo fermentou e criou sofrimento. Tudo aquilo que a gente ventila, toma ar, lembra? O oxigênio tende a desinfetar. E aí você expressa aquilo e, dando a liberdade para todo mundo, mesmo que tenha opiniões bobas, porque, na verdade, você não sabe se é boba, de repente a boba é a sua. Já pensou nessa possibilidade? Não, mas aquilo é muito feio. Sim, você acha. E aí, num debate franco, livre, em que a pessoa questiona as suas convicções, vem o crescimento. Você ventila as ideias, e aí sim, no campo das ideias, você pode acabar com o racismo. Você pode acabar com um monte de coisas. Agora, decreto, força, coerção, nunca resolveu nenhum único problema. Mostra um que foi resolvido. Não foi. Então, os neonazistas, se você acredita no direito à liberdade de expressão, tem o direito de se expressar livremente. Mas eles falam bobagem. Ótimo, que aí você pode responder. Aí ele fala bobagem e aí você responde. E aí, vocês notaram que a pessoa está entendendo, tentar explicar, né? Mas eu disse isso por causa disso. E aí você responde. Com a maior tranquilidade. Lembra? Você é tolerante, você é generoso. E o mais legal é se você for bondoso. Porque aí você vai ser capaz de ver além das aparências, apesar das aparências, para encontrar o sofrimento do outro e trabalhar isso. Tentar entender qual é o motivo que leva uma pessoa a pensar assim.
Porque quando a pessoa expressa, ela acha que ela está certa, então ela tem alguma motivação. O que você vai fazer é fazer ela pensar, talvez não esteja tão certa assim. Talvez seja outra possibilidade. Agora, se você tem medo, porque acha que a sua convicção não é profunda, qual é a sua obrigação moral? É calar o outro para que essa dúvida não seja exposta? Ou melhor, vergonhosamente exposta? Qual é a sua obrigação moral? Aí o pensador crítico tem uma outra qualidade. Tem que ser honesto. Principalmente consigo mesmo. Eu estou com medo, né? Então eu vou ter que trabalhar minhas convicções. Elas não são tão profundas como eu achava que era. E aí, a liberdade de expressão, ela também pode funcionar individualmente, sabia? Se você expressar as suas dúvidas internas e arejá-las, você vai notar um sentimento libertador muito sério. É a sensação de leveza, de ser honesto consigo mesmo. Como assim? Que leveza? É que levar uma máscara de falsidade, e algumas pessoas levam, dá um trabalho horroroso. Pensa bem. Você acorda de manhã e fixa aquela máscara. E não pode deixar sair. Porque essa máscara depende da sua aceitação social. Então você finge não ter medo. Você finge isso, finge aquilo. E tem que lembrar que você está fingindo. E não pode deixar ninguém perceber que isso não é real. Então olha o esforço que você vai ter que fazer para manter essa máscara. Você vai chegar no fim do dia cansado. E se você no dia seguinte repete, sabe que isso vai acontecer todo santo dia, você já acorda cansado. Pensando no esforço monstruoso que você vai ter que fazer para viver. E aí, às vezes, acontece algo mágico. Você encontra alguém que vê além da sua máscara. E você não precisa fingir. Mesmo a feiura, ele olha, vê, e não acontece o que você imaginou. E aí você se apaixona loucamente por essa pessoa, porque você pode relaxar. Não precisa fingir. Ela simplesmente aceita você como você é. Você entendeu por que certas pessoas são apaixonantes? Porque ela enxerga além e... Normalmente o pensador crítico faz isso. Como ele é bondoso, ele aceita e entende a diferença. E a pessoa que é diferente, que está sofrendo por causa dessa diferença, que ela esconde, respira na presença dessa pessoa e relaxa. E a atração é muito forte, porque com ela você pode ser você mesmo, não precisa fingir. Você tem ideia de como isso é tranquilizador e relaxante? Já pensou se você for essa pessoa? Que faz os outros se sentirem bem? E faz os outros se sentirem confortáveis? Porque tem um outro efeito colateral em ser essa pessoa. Essa outra pessoa que descobriu que você consegue ver além da máscara e mesmo assim você não reage mal, ela tem um impulso de ser uma pessoa melhor. Acontece, é uma coisa, eu sei que é estranho, pode ser até esquisito, mas quando você encontra alguém que te dá essa sensação, a generosidade tende a ser contagiosa. É difícil você atacar alguém que te faz sentir bem. Então, você tem um impulso de devolver a generosidade. Já que ele me aceita, apesar disso, me dá forças para ser um pouco melhor. Vou tentar. Por sua causa, eu vou tentar. Porque você é um cara legal. Eu vou tentar. Vou tentar ouvir melhor. Bom, eu vou escutar. Só porque é você. Se fosse outro, eu não escutava. Mas você, eu vou escutar. Tá, pode falar. Você abriu uma brecha. E nem precisou argumentar muito. Só sendo você. Só sendo você, você já fez o outro escutar. Nem precisou abrir a boca e falar algo diferente, especial, muito intelectual. Sendo você, você já abriu o outro. É um outro efeito colateral do pensador crítico generoso e bom. É que, quando você é um pensador crítico generoso e bom, você gera esse sentimento em volta de você, né? E, além de convencer com o seu argumento,
você tem a tendência a persuadir com o seu sentimento. Você já deve ter ouvido: os mansos herdarão a terra? Um bom pensador crítico, generoso e bondoso, ele não tem muito medo. Primeiro que ele está aberto a mudar de ideia, então você não pode ser assustador. Quem mais você pode ser? Quem mais assustador do que mudar de ideia? Então, já que ele está disposto a mudar a ideia se for necessário, aí ele não tem medo, aí ele relaxa, fica calmo. Você pode parecer uma fera perigosa e terrível, mas ele está calmo. Manso. Ah, mas o manso não é uma pessoa fraca? Não. O manso é aquele que não tem medo. Aí quando você não tem medo, já notaram? Já deve ter ouvido falar, né? Não mostra medo que a fera morde. Lembram disso? Se você naturalmente não tem medo, você não está com medo de mim? Não. Por que não? O que você pode fazer? Não, eu posso mudar você. Tá. E você não tem medo? Não. Por que não? A curiosidade é muito comum quando você cruza com um pensador crítico, generoso e bondoso. Mas como assim não? O que é que você tem diferente dos outros? Porque é meio incomum você encontrar um pensador crítico, generoso e bondoso. O que você tem diferente? Mas por que você é assim? Olha só, ele já abriu o diálogo, ele pergunta a você: por que você é assim? Por que você age desse jeito tão estranho? Agora, pensando bem, é estranho o que eu estou falando? Não é lógico. Bem racional. E o mais interessante, eficiente. Eu não vejo alguma argumentação que diga que agir diferente assim seja melhor. Qual é a vantagem que você vai ter sendo intolerante? Qual a vantagem que você vai ter não sendo generoso? Qual é a vantagem que você vai ter não sendo um pensador crítico? Tolerante, generoso e bondoso. Então, qual a coisa certa a fazer? A ideia não é raciocinar em custo-benefício? Então, eu acabei de mostrar que a liberdade de expressão, que mesmo diferenças aparentemente reconciliáveis, pontos de vista que a gente acha terrivelmente horríveis, mesmo assim, podem ser aceitos. Por quê? Porque é uma pessoa. E pessoas podem mudar de ideia. Pessoas podem melhorar. Pessoas podem crescer espiritualmente. Uma pessoa aparentemente horrível pode evoluir numa pessoa adorável. E se você colaborar, isso pode ser mais rápido. Se você isolá-la, antagonizá-la, enjaulá-la, acontece o que acontece com qualquer fera que você prende. Fica o quê? Feroz, brutal e violenta. E se escapar da jaula, quanto estrago ela pode realizar? Então, qual a melhor maneira de tornar as feras impotentes? Elimina qualquer violência que ela possa usar. Porque as feras são alimentadas com violência. Então, você não é racista. Você não é violento. Você não é neonazista. Você não é nada do que eles falam. Por que você precisa reagir mal? Por que você precisa ser violento? O que é que você prova agindo de maneira violenta, truculenta, coercitiva? O que é que você ganha? Absolutamente nada. Mas perde. Perde muito. E a história tem provado isso sistematicamente. Então, raciocinar é isso. Nada perigoso, nada terrível, como algumas pessoas falam. Porque as pessoas dizem assim: você pergunta muito, está criando desconforto. Sério? Que desconforto é esse? Você está me fazendo pensar, isso é muito desconfortável. É por isso que matam os filósofos. Não é porque eles fazem alguma coisa, mas é dentro. É porque ele pega aquilo que era familiar para você e torna estranho. E você se sente desconfortável.
Não, eu quero continuar confortável. Vamos dar um fim nesse cara, porque ele está incomodando muito. Incomodando como? Está me fazendo pensar no que eu não queria. Está me fazendo rever meus conceitos. Está me fazendo questionar minhas decisões. Espera aí, você não... Uma pergunta interessante. Você não pode questionar suas decisões, não? O que tem de errado em mudar de ideia? Tem alguma coisa errada em mudar de ideia? Alguém uma vez chegou assim, você disse isso e isso. Eu disse. E daí? Não mudei de ideia. Como assim você mudou de ideia? Mudei de ideia. Sim, mas você afirmou. Eu afirmei, porque eu acreditava que era verdade, mas não é mais, não desafirmo. Mas você não pode fazer isso. Por que não? Está escrito em algum lugar que você não pode mudar de ideia? Onde está escrita essa lei? Não é... Ué, mudei, concordo com você agora. Assim fácil. Ué, você está certo. Mas não pode ser. Ele estava tão preparado para lutar, abrir. Não, você está com toda a razão. Eu pensava assim antes, mas eu não sabia isso que eu sei hoje, então agora eu mudei de ideia. E a pessoa ficou assim, mas não pode mudar de ideia. Ué, você não queria vir aqui fazer eu mudar de ideia? Mudei. Qual foi a surpresa da pessoa? Ela não teve que fazer força. Eu não tive... não teve não, tá tudo certo, bom. E aí, deixa aquele vácuo, né? Gente, onde está escrito que você não pode mudar de ideia? Tem alguma lei que diga que você não pode mudar de ideia? Que você não pode ser diferente? Eu pensava assim, não penso mais. Eu agia dessa maneira porque eu acreditava que era o jeito certo. Como agora eu não acredito mais nisso, eu ajo diferente. Simples assim. Irmão, nunca pensei nisso. Sempre achei que quando você tem que ser. Mesmo quando você sabe que está errado, mesmo que quando você sabe que está errado, não pode voltar atrás, porque senão o quê? Alguma coisa ruim acontece. O que exatamente acontece? O que vai acontecer de ruim com você se você mudar o jeito de ser? Me diga. Bom, algo ruim. O que vai acontecer com você se você mudar o seu jeito de ser? As pessoas vão achar estranho. Por quê? Não, porque eu mudei. Certo, elas vão achar estranho. E aí elas vão fazer o quê? Vão te morder? Vão atacar você? Elas vão questionar você. Vem cá, por que você está agindo assim? E o que você faz nessa hora? É muito perigoso quando a pessoa pergunta por que você está agindo assim? É muito ofensivo? É muito amedrontador? Por quê? Porque eu vou ter que explicar. Certo, você vai ter que explicar, isso é amedrontador. Por quê? É porque eu não sei. Você não sabe por que está agindo assim? Então o problema do outro é seu. Mas eu não quero me sentir mal assim. Sim, mas você não sabe por que você está agindo assim, sabe? Não. Você não acha que devia saber? Por que eu deveria saber? Por que eu deveria saber porque eu estou agindo assim? Vou dizer um segredo a vocês. É porque é bom para você. Quem disse? O Livro dos Espíritos. Aí é claro que você tem que perguntar antes. Você é espírita? Quem é espírita? Levanta o braço. Então, se eu disser para você que o Livro dos Espíritos disse, vale alguma coisa, não vai? Agora, se ele não for espírita, você pode dizer, o conhecimento filosófico milenar diz. Tá? Se ele for qualquer coisa, você vai dizer que todos eles, sem exceção, dizem a mesma coisa. Que o autoconhecimento é o caminho da felicidade. Tá? Então ele pode ser qualquer coisa que ele quiser, que você ainda pode falar isso. Não seria bom você saber por que está fazendo isso? E a resposta é: que fazer para alcançar a felicidade e resistir ao mal? Um sábio da antiguidade falou disse, conhece-te a ti mesmo. Então, uma coisa você já pode tirar. Essa pessoa que questionou você é sua amiga. Por que você está agindo assim? Nem todo mundo tem coragem de fazer essa pergunta. Essa pessoa que teve a coragem de fazer essa pergunta, questionar você, por que você está agindo assim, é sua amiga. Porque ela te deu a oportunidade de você alcançar o autoconhecimento. Ela está questionando por que você faz alguma coisa. Se essa pergunta for muito amedrontadora para você, você está em estado de sofrimento. Por
Porque senão você responde, não, por isso, por isso, por isso. Está resolvido. Não dá medo, não dá problema nenhum. Se você sabe por que está fazendo alguma coisa. Agora, se você não sabe, é bom saber. Porque talvez seus motivos não sejam recomendáveis. É por isso que você está escondendo eles. Que é o que a gente faz com as coisas que a gente não gosta. A gente não quer pensar nos motivos. Porque a gente acha que eles são feios. Porque quando é bonito, a gente mostra, né? O que é que você normalmente esconde? Você esconde cicatriz, você esconde gordura localizada. Não é não? Aquela cintazinha chocante, você bota assim, parece show. Então, essas coisas você esconde. O que é que você mostra? Se o seu cabelo estiver maravilhoso, o que você vai fazer? Meu cabelo está 10. Então, você vai... Então, coisa bonita a gente mostra. O que é que a gente esconde? Então, se você está escondendo os seus motivos de você mesmo, você já sabe que tem alguma coisa feia. Porque se fosse bonito, você mostrava. É ou não é? Eu tenho um motivo muito lindo para agir assim. Aí você fala, olha como eu sou inteligente. Olha, aí você fala claramente, não, por isso, isso, isso. Você tem certeza que está tudo impecável. Você pode mostrar para as visitas. Agora, se você não consegue definir qual é o motivo, pode ter certeza que é feio. Tanto é feio que você está escondendo. E se for feio demais, você esconde você mesma. Não sei por que estou agindo assim. Agora, se você disser, e não quero saber, você tem um problema. Você tem uma doença emocional. Não era o tema da palestra? Qual a origem das doenças emocionais? Normalmente, emoção represada. A emoção não costuma ser muito racional. É sentir. Então, se você prende num lugar bem pequeno e sem oxigenação, o que acontece com ela? Fica feroz. Ela fica incontrolável. E tende a te morder a menor provocação. E não adianta tentar explicar, porque é emoção. A racionalidade, ela entra para disciplinar sua emoção. Mas, como qualquer disciplina, só funciona se houver gentileza, tolerância, bondade, respeito. Aí funciona que é uma beleza. Então, se a sua razão, lembra o pensador crítico, for tolerante, mas sou eu mesma. É, você mesmo. Você tem que ser tolerante com você mesmo. Então, você raciocina de um jeito e, aparentemente, sua emoção pensa diferente. Ela deve ter um motivo para isso. Certo? Reprimi-la vai funcionar? Se não funciona com outra pessoa, vai funcionar com você. Por quê, gente? Qual é a lógica de você forçar alguém? Qual a lógica de você forçar a si mesmo? Então eu tenho que deixar? Não. Tem que fazer o quê? Ouvir. Então, você acha que deveria se comportar de uma maneira. Sua emoção violentamente leva para o outro lado. O que você fazer? Por que você quer fazer isso? Eu não sei. Bom, se você quer que eu te deixe sair, vai ter que explicar. E você vai ouvir? Vou ouvir. Porque quando sua emoção acha que ela nunca é ouvida, o que ela faz? Fica violenta. Então, se você estiver disposto a ouvir, ela tem paciência de falar. E aí você se torna tolerante. A tolerância funciona com todo mundo, até com você mesmo. Eu vou aceitar. Por quê? Porque quando a gente aceita, o que acontece? Tira a violência, diminui. Tá? Você é tolerante. Você pensa diferente de mim, escuta. Da onde está vindo isso? Procura. E você vai achar um motivo válido. Mas como é que a gente... É simples. Você vai pegar esse motivo válido, se ele não estiver certo, o que você faz? Argumenta. Aí você argumenta, porque eu vou explicar um segredo incrível para vocês. A pessoa que raciocina e a pessoa que sente é você. São a mesma pessoa. Então, se vocês juntarem esses dois extremos, sabe o que acontece? A pessoa que sente raciocina e a pessoa que raciocina sente. E aí, em vez de duas pessoas em conflito, o que é que você tem?
uma pessoa inteira. Uma pessoa inteira cheia de força, de vigor, de bem-estar e de saúde mental. Porque não sei se vocês sabem, toda ansiedade é filha do conflito. Então, o que é ansiedade? É um medo vago que você não sabe o que é, enchendo você, impedindo você de respirar corretamente. Ela parece uma bolha que cresce no seu peito. E ela, quanto maior ela é, mais ela espreme seu pulmão. Até o ponto em que você faz assim, mas o ar não ventila. Ele entra, mas não funciona. É a bolha. Ela está pressionando seus pulmões. E ela é filha do conflito. E o conflito nasce quando duas partes de você não se reconciliam. E por que não se reconciliam? Da mesmo motivo que os nazistas não conseguem se reconciliar com os adversários. Não há diálogo. Não há liberdade. A liberdade é o bem mais precioso que a gente tem. Ah, não é não. Não é não. A igualdade é mais importante. Muita gente está tendo essa briga ideológica, né? Não, a igualdade é mais importante. Espera aí. O que é que veio primeiro? A igualdade ou a liberdade? Ah, foi igualdade. Todos foram criados iguais. É? Bom, se todos foram criados iguais, todos serão iguais, todo o tempo. Sim ou não? Por que não? Por que não serão iguais todo o tempo? Sim, mas por que vão evoluir de forma diferente? Porque tem liberdade. Isso! Porque quando você foi criado, a primeira coisa que te deram foi o quê? Liberdade. Então, você tem a liberdade de ser como quiser. Então, você pode ir mais rápido que o seu amigo. Você pode escolher aprender mais, você pode escolher trabalhar mais, você tem o direito de escolher. Chama-se liberdade. E aí, infelizmente, a liberdade gera desigualdade. Então, é ruim. É ruim? É ruim a liberdade? Não, mas se ela fere a igualdade. Sim, mas por quê? Não, é porque todos, para ser justo, todos têm que receber igualmente. Isso é justo. Ok, então vamos dar um exemplo aqui, tá? A gente aqui está numa aula e vocês vão ter nota para passar de ano, correto? Então, se vocês estão num curso, vocês vão fazer uma prova no final e eu vou dar a nota a vocês, certo? Então, quem vai tirar nota 10? Quem acertar tudo. Ué, então quem acertaria tudo? Quem estudou mais. Quem prestou atenção e estudou mais, vai acertar tudo e vai tirar 10. Vocês não acham justo? Agora, se o cara não prestou atenção e não estudou, o que acontece? Vai tirar nota baixa. E as notas não serão iguais. Mas eu quero ser justa. Já que vocês estão dizendo que a justiça vem da igualdade, vamos fazer o seguinte, eu vou somar todas as notas e vou dar a média para todo mundo. Então, quem tirou 10 e quem tirou 3 vai ter a mesma nota. E qual vai ser a nota? 10 mais 3, dividido por 2, vai dar? Ih, caramba! Todo mundo vai ter essa nota. Quem tirou 3 vai sentir como? Nossa! Olha a minha nota, que legal! E quem tirou 10? Vai gostar? Por que não? Todos são iguais. Todos são iguais. Não vai ficar satisfeito? Por que não? Ah, porque você é um egoísta. Não é não? Não quer dividir o que tem com os que têm menos. Sim, mas é egoísmo da sua parte, não ajudar os menos favorecidos. Não é não. Tem pessoas que nasceram diferente, ela não tem tanta capacidade quanto você, e você está sendo egoísta de não ajudar os menos favorecidos.
Não? Tá certo. Então não pode tirar 10 não. Você vai tirar quanto? Você vai tirar 6,5, que é uma nota excelente. E o seu amigo 3 vai tirar 6,5 também. E todos vão passar. Não? Mas vai ser assim a partir de agora, porque eu acredito na igualdade dos direitos. Todo mundo deve receber. Não. Olha, ela está dizendo o seguinte: assim você vai desestimular quem fez mais e vai incentivar a malandragem de alguns. Então, pensa bem, eu estudo pra caramba e tiro 6, então não vou estudar tanto assim, já que não adianta nada. Aí na próxima, ele tira 8. E o outro tira 3. Aí 6 e 3, dividido por 2. E então, agora em vez de 6,5, você tira 4,5. E aí? Não passou. Deu para entender? Então vocês não concordam que a igualdade é a coisa mais preciosa? Vocês acreditam que cada um... mas o passado... O pai daquele que não estudou tem um problema. Ok. E esse outro que tirou 10 não tem problema. Então não é justo que ele tire 10 e o outro tire 3. Então vamos tirar o 10 dele. Porque historicamente ele não merece. Deixa eu só lembrar vocês uma coisa, né? Deixa eu perguntar de novo. Quem é espírita? Levanta o braço. Ah, tá. Que interessante. Bom, então, se são espíritos, acreditam em reencarnação? Então, essa coisa de dívida histórica não conta com vocês. Conta? Reencarnação. Ah, tá. Então, então eu vou tirar o 10 desse por causa do pai dele, ou do avô. É porque o castigo vem para a terceira geração. É isso? Não. Não concordam? Então, nós fomos criados livres. Então, alguns vão se dedicar mais. Qual o motivo? Ele tem um motivo. Um vai se dedicar menos. E o que a gente faz, então, para promover a igualdade? Liberdade de expressão. Por que você não estudou? Qual é o motivo que você não tem estudado? Posso lhe ajudar? Então, você é uma pessoa generosa, o que você vai fazer? Por quê? Qual o problema? Não, eu não sou capaz de aprender, eu não sou como você. Quem disse? Quem disse que você não é como eu? Não, as pessoas me disseram. As pessoas quem? Fulano. Ele tem as qualificações necessárias para afirmar o que você é e o que não é? Da onde está vendo isso? Debate. Porque o racismo, ao contrário do que as pessoas pensam, ele funciona dos dois lados. Tem aquele que acredita que é superior e tem aquele que acredita que é inferior. Então, os dois trabalham para que isso permaneça. Então, não é só trabalhar aquele que acredita que é superior. Você tem que trabalhar aquele também que acredita que é inferior. Eu não sou bom o suficiente. Eu não sou inteligente o suficiente. Eu não sou isso o suficiente. Porque minha mãe, porque meu pai, porque meu avô, porque meu tetravô. Aí vamos a uma coisa que nós já falamos, tá? Uma coisa muito importante. O seu tetravô, o seu pai, seu avô, todo mundo da sua família está dizendo isso. E você acreditou nisso piamente e viveu como se fosse verdade durante muito tempo. O que é que impede você de mudar de ideia? Lembram? A gente já comentou sobre isso. Não comentamos? Onde está escrito que você não pode mudar de ideia? Está escrito em algum lugar? Não, mas meu avô pensava assim, e daí? Por que seu avô pensava assim, seu pai pensa assim, você é obrigado a pensar assim? Você está fadado a pensar assim? É seu destino pensar assim? Não. Você pode mudar de ideia se quiser? Pode ou não pode? Pode.
Então, você não, todo foi assim, mas eu não sou, não. Eu não concordo. Eu vou ser diferente. E aí o que acontece? Bom, quando você pensa assim, automaticamente você já é diferente. Aí eu vou contar um segredinho para vocês, que não é filosofia, é neurologia. O cérebro faz exatamente o que você manda. Então, se você diz, eu sou doente do coração, o que o cérebro entende? Bora manter a doença. Quando você usa um verbo diferente, o cérebro codifica diferente. Eu estou doente do coração. Não, é uma situação temporária. Então, ele permite que o sistema imunológico funcione com maior eficiência. Então, quando ele diz paralisa o sistema imunológico. Porque, não sei se vocês sabem, né? Mas é uma descoberta assim, relativamente recente, 2007. Eles descobriram que as células neuronais estão no cérebro. Então, toda a informação está correndo ali. A gente sabe dos neurotransmissores, etc. O que a gente não sabia é que esta química do cérebro atinge todas as células do seu corpo. Por quê? Porque a química do cérebro, ela vai para o hipotálamo e produz uma coisa chamada, uma pequena cadeia dos chamados neuropeptídeos. Peptídeo é uma pequena cadeia de aminoácidos. Neuro é a química neural. Por que chama neuro? Porque cada um tem a sua. Então, a sua química neural se junta a essa pequena cadeia de aminoácidos e é jogada na corrente sanguínea cada vez que seu coração bate. Joga na corrente sanguínea. Todas as células do seu corpo, ela tem pequenas ligações, pequenos receptores em que esses neuropeptídeos se ligam. Para que serve isso? Para que toda sua emoção, todos os seus sentimentos atinjam todas as células do seu corpo. Então, quando você se sente uma vítima, seu coração se sente uma vítima, seu rim se sente uma vítima, seus ossos se sentem uma vítima, todas as células do seu corpo se sentem como uma vítima. Ou seja, sua emoção se derrama pela corrente sanguínea e atinge todas as camadas de você. Então, não é só o cérebro que sente uma vítima. Todas as suas células são vítimas. Agora, vocês sabem quais as células, depois dos neurônios, mais sensíveis aos neuropeptídeos? Aqui tem maior número de receptores, tanto que eles dizem que elas são tão inteligentes quanto os neurônios, são as células imunológicas. As células imunológicas são aquelas que têm maior número de receptores. Então, são as primeiras a lidar com as suas emoções. Então, seu ódio atinge todas as células, principalmente as imunológicas. E o ódio tem um efeito paralisante. Por isso que o ódio está ligado ao câncer. O câncer é uma célula mutante que cresce. E ela cresce porque o seu sistema imunológico parou de atacá-la. Porque, não se enganem, todos aqui, sem uma única exceção, têm células mutantes no corpo, células cancerígenas. Por quê? Bebeu Coca-Cola hoje? Ontem? Não, eu não bebo Coca-Cola, sou natureba. Beleza. Tomou sol? Comeu alguma coisa colorida? Todas essas coisas têm o quê? Possibilidades mutagênicas, até o sol. Ah, mas eu não vou ter câncer? Não. Por que não? Suas células imunológicas destroem automaticamente quando elas surgem. Elas são destruídas. A não ser o quê? Que você paralise elas. E uma das emoções mais paralisantes é ódio. E depois do ódio, mágoa. Por isso o câncer está muito ligado ao ódio e à mágoa. Não é o ódio que causa isso, tá? Na verdade, o que causou isso foi uma série de coisas. Mas o que faz ele crescer é isso. Então, todos os seus sentimentos se espalham. Então, se você estiver convencido, eu sou uma vítima, seu rim também é. Sua medula óssea também é. Todo você é. Agora, olha a mágica. Eu sou uma vítima porque meu avô sempre disse que eu era. Porque meu pai disse que eu era. Que minha mãe disse que eu era. Porque meus... Mas sabe o que mais? Eu não sou, não. Eu não sou uma vítima. Eu sou um vencedor e eu vou vencer o mundo. É muita arrogância. Aí, seu pai, é muita arrogância da sua parte. Olha para você. Quem você acha que é? Quem você está pensando que você é? Nada, estou pensando que eu não sou uma vítima.
Não vou ser mais. E olha que acontece a mágica. É que no momento em que você afirma isso e pensa isso, lembra da química? Mudou a química cerebral, automaticamente todo o seu corpo muda. E quando o seu corpo muda, deixa de ser vítima, seu sistema imunológico passa a funcionar melhor. Então, você, no que disse que é um vencedor, já é mais saudável do que seu pai, seu avô, seu tetravô. No que você diz, eu sou um vencedor, o seu nível de adrenalina já sobe, sua serotonina já sobe também. Então, você já reage mais rápido que o seu tetravô. Você já é diferente deles, quimicamente. E aí isso tende a se espalhar, né? À medida que as coisas vão tendo essa sinergia, você tem mais ânimo, você tem mais energia, você tem mais força, aí você trabalha mais, você consegue manter mais tempo, você tem mais resistência ao estresse, você resiste mais à oposição, você é mais forte, resistente, duro e ganha, onde todo mundo perdeu. Por quê? Porque começou acreditando que era. Eu acredito que eu ganho. Fica muito difícil apostar contra você. Por quê? Porque você já tem as qualidades de alguém que vence. No momento que diz que vai. Milagre da química. Na verdade, do engenheiro que projetou o negócio. Né? Ele é muito bom nisso. Não tem iPhone que chegue perto. Eles tentam, mas o design é muito mais inteligente, mais eficiente e portátil. Então, essa química toda, ela é definida pelo quê? Pelo que você pensa de você mesmo. É claro, se você abre mão da sua liberdade e passa a pensar como os outros dizem que você deve pensar, aí você não tem controle sobre sua vida, certo? Quem tem? Quem você der. Você quer ser meu dono? Você quer? Você é uma pessoa legal, quer ser meu dono? Eu desço ser meu dono. Como assim? Você diz o que eu devo fazer, diz o que eu devo pensar. Melhor ainda, diz como eu devo me sentir. Você quer ser meu dono? Aí você está sempre procurando um dono. Você quer ser meu dono? O que eu devo pensar? Caso ou como uma bicicleta? O que você acha que eu devo fazer? Como eu devo me sentir? Procura um dono. Eu me sinto mais confortável quando eu tenho um dono. Eu preciso de um dono. Por que você precisa de um dono? Não, mas quando a gente ama alguém, ele é o dono. Sério? De onde você tirou isso? Que a pessoa que você ama é seu dono. Não, mas ele define como eu vou me sentir. Desde quando? Não, desde que... eu acredito... é mesmo, sou eu mesmo. Eu acredito que devo fazer isso. Olha só, se você acreditar nisso, olha que problema você tem. A pessoa que você ama está mal. Como ele está mal, para me solidarizar, vou ficar mal também. Os dois vão ficar mal juntos. Qual a probabilidade dos dois morrerem? É maior ou menor? Porque se ele morrer primeiro, você vai ficar malzão. Certo? E se você morrer, também não vai poder ajudá-lo. Que amor é esse? Tem certeza que amor não é outra coisa? Por exemplo, não é parasitose? Você está parasitando a emoção de outra pessoa, gente. Você não acha isso feio? Agora, a pessoa que você ama está mal. Você quer que ele melhore? Apoia ele. Eu estou numa boa, estou boa. Quer segurar aqui? Qual a probabilidade de os dois sobreviverem? É maior ou menor? Aí seu amor vai durar mais tempo. Não é mais vantajoso? Não é lógico isso? Então você tem que solidarizar, ele está mal, tem que ficar mal também. Mas ele exige isso de mim. Ele exige que eu fique mal também. Agora eu vou fazer a pergunta crucial. Você gosta mesmo dele? Gosto. Gosto muito. Então, você acredita na liberdade de expressão? Por que você precisa disso? Por que você faz isso? Eu não sei, se você me ama, você devia me acompanhar. Por que você pensa assim? Tem certeza que é amor isso que você está sentindo? Questiona. Você não me ama, você não aceita com meus defeitos. Aí você tem um problema de lógica. Né? Se você diz que tem um defeito e sabe disso, qual é a sua obrigação moral?
Você está argumentando comigo? Sim, eu sou um pensador crítico, tolerante, generoso e bondoso. Então, eu estou tendo a maior paciência com você, por isso estou argumentando. E não se preocupe, eu terei essa paciência infinitamente, porque eu te amo. Apesar dos seus problemas. Você está dizendo que... Não, foi você que disse que tinha defeito, certo? Então, eu estou concordando com você. Mas aí ele vai ficar violento. Se ele ficar violento com você, use... Lembra do senso crítico? Você é um pensador crítico? Qual a coisa certa a fazer? A coisa ética. Eu vou fazer uma pergunta bem braba, barra pesada para vocês, tá? Vocês acham que essas blitz da polícia são uma coisa legal? Essas blitz, tem um blitz, né? Aquela da bebida, como é o nome? Lei seca. É um problema, dá engarrafamento, né? Engarrafamento, elas ficam assim, essas blitz, toda parte. É bom ou é ruim? É bom ou é ruim? Você tem um amigo seu e você sabe que tem uma blitz. Você liga avisando, olha, tem uma blitz aí perto da sua casa. Você avisa? Avisa ou não avisa? Você sabe que ele estava na festa, né? É um cara legal, um cara gente boa. Você avisa da blitz? Ó, não passa por aí, não tem uma blitz. Não? Avisa ou não avisa? Quem avisa, levanta o braço. Ok. Se ele morrer vítima de um acidente por causa do álcool, você vai assumir a responsabilidade também? Vai ou não vai? Você acha que devia? Seu amigo bebeu, está dirigindo. Tem uma blitz. Você avisa. E ele escapa da blitz. E resolve pegar a estrada para ir para Vitória. Seus reflexos estão diminuídos, ele morre. Você tem responsabilidade nisso? Então, a nossa ética, ela tem que ser coerente. É ou não é? Chama-se liberdade. A liberdade tem essas coisas. Você tem que assumir a responsabilidade pelos seus atos. É isso que significa liberdade. E é justamente por isso, por causa da responsabilidade, que a gente está sempre procurando um dono. Hã? Por quê? Se a gente tiver um dono, a responsabilidade é dele. Viu, você mandou fazer isso, a culpa é sua. Se eu não tivesse mandado, não tem problema. Agora pode ficar com a culpa que eu vou dormir. Não é bom ter um dono? Super legal. Porque o dono fica com a culpa. Entendeu por que a gente precisa tanto de um dono? Porque a gente vai procurando alguém para nos guiar. Isso é um eufemismo. Você está procurando um dono. Um dono no qual, quando ele falar, você faz. E não pensa nada, porque o dono mandou. Quem tem dono não é um pensador crítico. Pensa bem. Se você tem um dono, você não pode ser um pensador crítico. Porque todo pensador crítico, olha o nome crítico, questiona as coisas. Ele nunca faz nada sem pensar. Porque ele é crítico. Então você diz assim, faça isso. Por que deveria fazer isso? Não, porque eu estou mandando. Sim, mas baseado em que você acha que isso é a coisa certa? Eu disse para fazer. Assim, desde quando você é meu dono? Olha que interessante. Mas isso é desrespeito. Sério? Isso é desrespeito? Quem disse a você que você não tinha dono? Vocês sabem? Quem disse a vocês que você não tinha dono? Deus, quando criou você, livre. Então, a liberdade é um dom de Deus. Você pode abrir mão dela.
para ter um dono, em benefício da questionável vantagem de botar a culpa nos outros. Ué, e não é vantagem botar a culpa nos outros? Não é um troço legal? É uma boa, você bota a culpa na sua mãe. Eu sou infeliz porque minha mãe era ruim. Não é legal? Você pode ir no analista, e aí você faz nada da sua vida e diz, minha vida é uma porcaria, eu me der, por quê? Culpa da minha mãe que era culpada. Olha que alegria. Sua vida melhorou? Não, mas já sabe que a culpa é da sua mãe, já está meio caminho andado. Para quê? Para você poder contar aos outros. Sabe por que minha vida é uma porcaria? Por causa da minha mãe. Sabe por que minha vida é horrível? Quando eu tinha 11 anos, meu pai me abandonou. Isso marcou minha vida. Que triste, né? Que coisa... Passa um tempo, minha vida é ruim assim, é verdade. Sabe por quê? Porque meu pai me abandonou quando tinha 11 anos, isso marcou minha vida. Quantos anos você tem? 52. Mas marcou minha vida. Você sabe como é sério ser abandonado pelo pai com 11 anos? Isso marcou minha vida. Por isso minha vida é horrível assim. Aí eu disse, você sabe, minha vida é ruim assim? Eu já sei, seu pai te abandonou. Tá? Você já sabia, né? Pois é por esse motivo. Há quanto tempo ele te abandonou? Há um tempo atrás, tinha 11 anos, mas é uma idade crítica. Bom, depois você contar para todo mundo, já perde um pouco o efeito, certo? O que você vai fazer com essa informação agora? Que você descobriu que com 11 anos seu pai te abandonou e isso marcou com sua vida. Tá, e daí? Não, mas isso é sério. Tá, e daí? Não, e daí isso marcou minha vida. Já estou sabendo disso. E daí? Não, e daí o quê? Minha vida é ruim. Sua vida é ruim, eu já sei. Seu pai te abandonou com 11 anos, marcou sua vida, e daí? Não, e daí isso? É suficiente, não é suficiente? Você já explicou que a vida é horrível por isso? Tá, e daí? E daí o quê? E daí que tem um montão de gente cujo pai largou com 11 anos e não é tão ruim quanto você. Eu não tinha pensado nisso. Toda pessoa cujo pai abandonou com 11 anos tem a vida horrível? Não. Então tem certeza que a culpa é do seu pai? Bom, já me disseram que era, porque o meu analista disse que a culpa era dele. Não é? Não. Como não é? Não é. Porque tem um montão de gente cujo pai abandonou com menos idade do que você e não tem uma vida horrível. Mas no meu caso a culpa é... Porque no meu caso é um estupro. Eu tinha 5 anos. Toda pessoa que sofreu uma violência nessa idade se matou? Não. Todos ficaram loucos? Não. Tem gente que ficou feliz apesar disso? Sim. Então, toda pessoa que foi estuprada nessa idade tem uma vida horrível? É essa a causa? Não. Não. Então, qual é a causa? É simples. Carl Roger, que tem uma escola psicológica, ele pensa diferente. Ele pensa o seguinte: se toda pessoa que sofreu isso tiver o mesmo resultado, você pode dizer que essa é a causa. Mas se houver outras variáveis, não pode ser. Então, você tem que pegar os que se comportaram diferente para descobrir qual a causa dessa diferença. E ele descobriu. A causa da diferença entre pessoas que tiveram o mesmo trauma, mas tiveram resultados diametralmente diferentes, porque o segredo não é o que aconteceu com você, é como você se sente a respeito. E isso você pode mudar. Você pode deixar isso marcar sua vida, e ela acabou aos 11 anos, e ela acabou aos 5 anos, ou ela acabou na hora que você quiser que acabe. Ou você pode mudar como você sente a respeito e viver muito depois disso. E com sucesso. Com muito sucesso. E pior de tudo, guiar aqueles que não conseguiram o mesmo sucesso, porque se eu consigo, você consegue também. Se eu sou capaz, qualquer pessoa é capaz. Porque com 11 anos eu fui abandonado pelo meu pai, não tive coisa nenhuma, mas eu cheguei até aqui. Logo você que tem pai e mãe pode chegar muito mais longe. Então, além de me sentir bem, ainda ajudei meio mundo. Porque fica difícil reclamar com um cara que foi abandonado aos 11 anos, e mesmo assim, cara, como é que ele consegue? Que incrível. Que força. Que cara legal. Eu quero ser amigo dele. Eu quero essa força para mim. Porque, apesar de tudo, ele é.
algo especial. E essas pessoas sofrem também. Ou seja, o sofrimento acontece com todo mundo. Não é ele que define você. Quem é que define? A liberdade de expressão. A liberdade de pensar diferente. A liberdade de não obedecer o que alguém determinou que você vai ser. Você é fracassado. Quem disse? Meu pai. Quem disse? Meu avô, meu tetravô, minha professora. Todo mundo. Você concorda? Pensa nisso. Se você concordar, o que acontece? Está decidido. Você tem a liberdade de não concordar com isso? Alguém pode tirar isso de você? Sim, uma pessoa. Você mesmo. Quando você escolhe um dono. Quer ser meu dono? Você quer ser meu dono? Olha só. Se você for meu dono, eu vou fazer tudo que você mandar. É claro que se der errado, a culpa é sua. Lembre-se disso. Tá, mas e o que a gente faz com a culpa, então, já que não pode ter um dono? Você está dizendo que a gente não pode ter um dono. Que a gente tem que fazer o quê? Assumir a culpa? Não. Como não? A culpa não é minha? De quem é a culpa, então? Ei, gente, de quem é a culpa? Pensador crítico. Vamos ser um pensador crítico? Vamos lá, essa história de culpa. O que significa culpa? Né? Porque deve ter uma confusão aí, né? Porque vocês acham que a culpa é de quem? Bom, o que é culpa? Culpa significa, literalmente, eu mereço sofrer. Por quê? Porque você fez alguma coisa. Você não teria culpa se não tivesse feito algo, certo? Você fez isso, logo merece sofrer. Quem disse? Todo mundo. Você concorda? Você concorda? Sim, mas tem outro significado para culpa que não é esse, gente? Agora fiquei curiosa. Mas assim, não tenho que aceitar isso, não. Tem outro significado para culpa além desse? Eu mereço sofrer? Não, esse é o significado da palavra. Tem outro? Não. Culpa é, eu mereço sofrer. Você quer mudar sofrer por castigo, tudo bem. Eu mereço o castigo. Eu fiz isso, mereço. Então, vamos pensar na seguinte situação. Vocês estão num restaurante caro e bom, cara, muito bom, e você comeu muito, e valeu a pena, uma maravilha, fantástico. Terminou a comida, chega o garçom com um papelzinho e pergunta, de quem é a culpa? Pergunta ou não? Ele pergunta isso? Não? Não? O que ele pergunta? Sim, mas normalmente ele pergunta assim, quem é o responsável? Não é isso? É a palavra certa? Quem é o responsável? É essa a palavra? Por que ele não diz de quem é a culpa? Podia usar essa palavra, né? Quem vai desembolsar esse dinheiro absurdo por esta comida deliciosa que vocês comeram? É um castigo? Não, você vai pagar um dinheirão. Aí eu pergunto, por que ele poderia usar de quem é a culpa? Quem vai ser castigado por comer essa deliciosa comida? Ele podia perguntar isso? Quem será o castigado pela... Não, você não acha que é essa, é o responsável mesmo, é essa única... Ok, seu filho estava na casa do vizinho, chutou a bola dentro de casa, quebrou o vidro da cristaleira. Aí seu vizinho, você é a culpada? É isso que ele fala? Não, ele pergunta, você é responsável? Qual a diferença? Tem diferença entre ser o culpado e o responsável? Tem, não, é a mesma coisa. O culpado e o responsável é sinônimo? Não? Então, o culpado é quem vai ser castigado.
E o responsável é quem vai pagar o prejuízo. Quem vai pagar a conta? Quem vai o prejuízo? Ou seja, ressarcir, pagar, consertar. Então, o responsável paga a conta, o responsável conserta o quebrado, o responsável repara os erros, o responsável conserta o mal feito, o responsável faz o quê? Não é assume as consequências, ele conserta. Não é isso? Repara, ele paga as suas dívidas. E o culpado apanha. O culpado vai para a cadeia. O culpado fica tetraplégico. O culpado tem câncer. O culpado tem lúpus. O culpado desenvolve artrite reumatoide deformante. O culpado nasce com microcefalia. O culpado... Qual que você prefere? Não é muito melhor? Qual é a vantagem que Deus leva se você ficar paraplégica numa cama? Nenhuma. Não é melhor você levantar e trabalhar? Então, qual a diferença? O responsável, olha só, e o responsável não é só o que paga a conta, é aquele que, ela falou, assume. Quem é o responsável? Eu. Eu sou a responsável. Eu vou pagar a conta. Quanto lhe devo? 5 mil. Eu não tenho 5 mil. Mas você está me devendo 5 mil. Sim, mas eu não tenho 5 mil. E você é sou a responsável. Então é o seguinte, eu tenho 3. Tá? Sou jovem, forte, posso ganhar 2. Mas não imediatamente, você vai me dar um tempo. Mas eu quero agora. Sim, mas eu não tenho agora. Então você vai para a cadeia. Se eu for para a cadeia, eu não vou te pagar. Qual a vantagem? Você pode receber. Sim, mas eu vou ter que esperar. Ok, é justo. Te pago juros. Ó, te dou 10% a mais. Não, 10% é pouco. Por quê? Porque, me explica por quê. Vai te fazer falta? Não. Não vai me fazer falta. Então, 10% eu acho um bom pela sua espera, pelo seu incômodo. Não, mas eu quero 50%. Não, aí 50% você está... É você que está errando. 10% eu acho preço justo. Você não concorda, eu posso levar a 15%. Aí, eu já acho que você está tendo uma vantagem. Tá? O que você acha? Pelo seu incômodo. Vou deixar você ter uma vantagem sobre mim. Tá, 15% tá bom. Beleza, vou pagar a sua dívida. Eu sou uma pessoa ruim? Não. Eu sou uma pessoa má? Não. Eu sou uma pessoa responsável. Eu sou uma ótima pessoa. Eu posso olhar para o espelho e me sentir muito bem comigo mesma. Por quê? Porque erros acontecem. Mas você fez de propósito. Olha só, eu fiz de propósito. Naquela época eu pensava diferente. Mas agora eu mudei de ideia. Como assim? Eu tenho direito de mudar de ideia. Eu achava que explorar as pessoas era uma coisa legal, mas agora eu não acho mais. Agora eu sou de Jesus. Entendeu? Eu sou outra pessoa. E eu fiz um prejuízo para você, vou reparar. Estou te pagando, vou te pagar os juros. Tá bom? Você aceita? Não. Quer mais alguma coisa? Você se sente bem? Não, eu quero que você se humilhe. Certo. Isso você não vai conseguir, porque para eu me humilhar, eu tenho que me sentir mal. Mas eu estou me sentindo super bem em pagar você. O que você gostaria que eu fizesse por você? Deu para entender? Porque humilhar é uma condição. Você não pode se humilhar de propósito. Não tem jeito. Para você humilhar, tem que se sentir mal. Se você se sente bem consigo mesmo, não adianta ele fazer nada que você não se humilha. Você está entendendo? Então, eu quero que você se ajoelhe. Ah, eu posso. Se eu ajoelhar, você vai se sentir melhor? Porque eu fiz mal a você mesmo. Eu me ajoelho na boa. Sim, mas você não está sentindo mal como eu queria. Ah, eu entendi o que você quer. Você quer vingança. Vou dizer uma coisa, vingança não é bom para você, vai te fazer muito mal. Como eu sou sua amiga a partir de agora, porque eu estou te devendo, eu vou ajudar você a superar esse sentimento ruim. Vou me esforçar muito para você gostar de mim e não querer se vingar. Deu para entender?
Porque é muito comum o outro querer se vingar, tá? Se você lembra, você é um pensador crítico, tolerante, generoso e bondoso, você vai entender esse impulso da pessoa. Você vai entender a vingança, né? Ele sofreu e ele quer que você sofra igual. E o que tem de bom nisso? Ele acredita que se você sofrer igual, o sofrimento dele vai ser menor. É verdade isso? Não. Ele está errado. Se você deixar ele expressar isso, você pode argumentar com ele. Se eu sofrer, você vai se sentir melhor? Vou. Então sofra. Sim, mas isso que você está tentando não vai funcionar. Porque eu não sou mais essa pessoa. Agora, eu posso fazer você se sentir bem no lugar disso. Posso? Tentar consertar? Isso tem efeitos mágicos, sabe? Quando você se dispõe assim diante do seu inimigo, corta a agressão. É ele que se sente mal. Porque você se abriu à reparação. Isso gera admiração. Então, a contragosto, ele admira a pessoa forte. Como assim a pessoa forte? Você acabou de ajoelhar na frente do cara? Sim, precisa de muita força de caráter. Você admitir seus erros. Precisa de muita determinação, você se dispor diante de um potencial inimigo a reparar o que você fez de errado. E não interessa, gente, virtude sempre gera admiração. É incrível. Não, isso não é verdade. Pensa no cara mais venal, cara ladrão, venal, mentiroso. Ao máximo, ele quer alguém para quem confiar. Todo mundo precisa de alguém em quem confiar. E ele está sozinho, não confia em ninguém. A solidão é um troço horroroso. Então ele roubou muito, mas não pode dividir com ninguém. É meio chato, lembra? Você está num filme ótimo, não tem ninguém para comentar. Uma das coisas mais legais de assistir um filme é falar, gente, assisti um filme! E contar. Ou então tiver alguém junto, nossa, que incrível! É ou não é? Por isso você sempre convida alguém. Tem vezes até que você paga. Então, essa pessoa venal quer confiar em alguém. Aí ele encontra um honesto. Aí ele é, otário. Você é muito otário. Mas ele não acredita, não deve ser tão honesto. Aí ele testa. Não, você é honesto, não acredita. É mentira! Mas é. A contragosto, ele tenta derrubar a sua virtude, porque é o que ele faz, né? Vou provar que é mentira. Não é que você é de verdade. E, por pior que ele seja, ele confia em você. Se você trai essa confiança, a dor que ele vai sentir é muito maior do que qualquer outra pessoa. Porque você é a única pessoa em que ele acreditou. E agora você acabou com qualquer esperança que ele tenha de que as coisas possam ser diferentes. Porque quem está no fundo do poço só tem uma opção, subir. Deu para entender? E você é essa opção. A virtude ela é muito mais poderosa do que você imagina. Ela estimula, ela cria uma sinergia em torno das pessoas. E existem inúmeras provas disso. Então, mesmo o mais venal precisa confiar em alguém. E ele procura essa pessoa, muito. E quando ele encontra, ela é muito preciosa. E se ela for de verdade, ela pode até estimulá-lo a mudar. Porque ele já conheceu tudo o prazer teórico que essa vida pode oferecer. E não é tanto quanto as pessoas imaginam. Não tem nada tão bom quanto deitar, fechar os olhos e não se preocupar com nada. Como assim? Pensa bem. Você pode morrer enquanto fecha os olhos, não pode? Você está preocupado com o que vai acontecer depois? Não? Olha que beleza. Você só dorme. Agora, se você estiver preocupado, você sempre vai ter um problema para dormir, né? Vai que acorda no inferno. É um fato, gente. Pensa nisso. É aquela preocupação. Você sabe que você está fazendo coisa, você sabe que não. Então você está esperando a desgraça acontecer. Você está esperando. E essa expectativa, ela consome a pessoa. Porque a Polícia Federal pode descobrir. Porque alguém pode descobrir. E o pior de tudo, vai que você morre. E vai que tem mesmo alguma coisa depois.
E é claro, como tem mesmo, a gente sempre, por mais que diga que não acredita, eu convivi com muitas pessoas desencarnando, sabe? Falavam mais, mas no final, mesmo, sem ninguém, foram 62 pessoas que eu acompanhei morrer. Você acha que Deus vai me perdoar? Meu filho, ele nunca se ofendeu. E o cara era ateu, hein? Imagina se não fosse. A preocupação. Você tem certeza? Tenho, meu. Estou aqui olhando para você. Tem certeza que existe. Mas não precisa se preocupar. Daqui a alguns minutos você vai saber. Toma um pouquinho de paciência. Em alguns minutos você vai estar lá. Na dúvida, não é melhor rezar agora? Vai que tem. Todos rezavam, sabia? Só não rezavam porque estavam inconscientes antes, mas os outros era ateu de carteirinha, não, nada, não sei o quê, não ligo a mínima. Vai que tem. Na dúvida, vamos rezar. E eles rezavam. Por quê? Porque no fundo você sabe. Daí a preocupação. O que é que vem depois? Então, a pessoa que se sente culpada, ela não quer pensar sobre isso. Então, ela foge de qualquer coisa que leva você a pensar. Então, e ela ataca a pessoa que leva ela a pensar, por quê? Porque ela tem medo de que esse troço vaze. Vai que... E aí vai estragar a minha vida. Eu pareço tão bem aqui, sou um ladrão e estou na boa. E ainda viu? Ó, sou ladrão, estou na boa, você não. Qual é a vantagem de ser honesto? Conta para mim. Então, pensa bem. Pensa bem. Porque, vou dizer uma outra coisa para vocês, né? Que o bom pensador crítico raciocina. As pessoas mentem, né? Elas mentem. Raciocina. Eu estou super feliz. Sério? Precisa afirmar tanto? Quem está feliz não faz isso, né? Quem está feliz é. Quando você precisa afirmar, lembra da psicologia que ela fala? Eu sou isso, eu sou isso. Você está precisando provar para quem que você é isso. Né? Repete. Eu sou isso. Então lembra, cara, sabe com quem você está falando? Você não sabe? Eu sei, mas você sabe. Sim, mas por que eu deveria saber? Se você fosse mesmo, era automático. Você não se preocupava em afirmar porque você era. E quando você realmente é, todo mundo sabe. É ou não é? Não é não? Quem sabe mesmo fala simplesmente, sabia? Então, quando você fala de maneira incompreensível, você quer mostrar, olha como eu sou inteligente. Você não entendeu nada do que eu disse, não foi? Tem um jeito mais fácil, você pode enrolar a língua. Então, você fala de maneira... Você está me admirando, eu não sou inteligente? Olha só. Está admirando. Fala sério, você está me admirando. Você entendeu o que eu falei? Não, viu? Viu? Sabe por que você não entendeu? Porque eu sou mais inteligente que você. Então, eu falo de uma maneira que você não entende. Certo. E o que você queria quando está falando com outra pessoa? Eu não quero que você entenda nada, eu quero só que você me admire. Por que você não falou logo? Ah, porque eu não posso falar isso, né? Tem que parecer que não é. Eu pareço ser humilde. Não sou ninguém, não. Mas sabe com quem você está falando? Não sou ninguém, mas olha que é minha divisa, ó. Sou chefe. Então, é importante para mim. Por quê? Por que eu preciso tanto que você reconheça? Porque eu não me sinto de verdade. Então, se você disser que eu sou, talvez eu me sinta melhor. Você está entendendo? Quem é, não precisa por quê? Porque ele já sabe que é. Pensa bem, você é um tremendo lutador. Aí um cara, baixinho, chega para você, você é um covarde. O que ele sente? Vontade de rir. Você é mole, é um frouxo. Pois não, tem toda a razão. Mas como é que você deixou? Fala sério, amigo, o cara baixinho desse. Eu sou um lutador campeão, eu vou brigar com um cara desse, gente? Por que ele não vai brigar com o cara? Ele não precisa provar nada. Ele é. Ele não precisa parecer ser, ele é. Deu para entender? Então, quando você confronta, você está precisando de uma aprovação. Se você é, não precisa. Entendeu? Uma pessoa chega para você. Lembra que você não é obrigado a concordar? Lembra que você acredita na liberdade de expressão? Então alguém chega assim, você é feia.
Como assim que bom? A sua opinião, meu marido gosta muito. E ele diz para mim, você é linda. E você acredita, sua otária? Isso é brincadeira, sua. Não, não. Quando eu contei para meu irmão, que me casei, né? Meu marido era... Eu me casei. E falei, por que você fez isso? Aí ele disse que me amava. E você acreditou? Acreditei. Meu irmão perguntou isso para mim. Né? Você acreditou? Acreditei. E estou acreditando até hoje. Valeu a pena ter acreditado. E se eu tivesse acreditado no meu irmão? Vocês estão entendendo? Então, liberdade de expressão, ela não funciona para você também. Mas a liberdade de expressão é em todos os sentidos. Então, qual a origem das doenças emocionais? Você abrir mão do bem mais precioso que você recebeu no momento em que você abriu os olhos para a consciência e entendeu, penso, logo existo. Que presente é esse? Liberdade. Liberdade de exercer o raciocínio, liberdade de pensar, liberdade de agir, de raciocinar, de usar o que você tem. Não existem pessoas burras. Fala sério. Não. Como é que você... isso aí é figura de linguagem, né? Não. Como não? Livro dos Espíritos. Por que você está usando o livro dos Espíritos? Vocês são espíritas, certo? Se vocês forem católicos, é outra coisa. Se vocês forem hindus, eu uso o Bhagavad Gita. Bom, então, seu espírito, livro dos Espíritos. Que é o Espírito? Com E maiúsculo. Com E maiúsculo. Princípio inteligente do universo. O que é você? Princípio inteligente do universo. Bom, mas se tem um princípio inteligente, tem um princípio burro. Sim, mas o princípio burro não é o espírito. Você é um espírito? Ah, então é inteligente. E se eu não for espírito? Não é inteligente. Ok, é o quê? Outra coisa. Mas o quê? Não importa, importa você é o quê? Quem? Todo mundo foi espírito. Ah, mas ela não é espírito. Ela é o quê, então? Quem são os espíritos? Então, o que é que nós podemos? Se o espírito é o princípio inteligente, o que é que nós podemos deduzir? Que todos nós somos inteligentes. Ah, mas ela não parece muito, né? Sim, chama-se liberdade. Você é inteligente e tem toda a liberdade de não usar se não quiser, né? Você é inteligente. Não parece, porque ela não está usando. Quando ela usar, você vai ver. É incrível, brilhante. Como é que você sabe? Quando Einstein morreu, ele é considerado uma pessoa muito inteligente, né? Pediram para a família o cérebro de Einstein para estudar. E a família disse, não. Aí o patologista roubou o cérebro dele. Roubou. Botou outro lugar, ninguém viu. Levou para casa. Em casa, com todos os cuidados, ele cortou em lâminas e mandou secretamente. Olha, esse é acho que eu roubei, estou mandando para você estudar. E mandou para os centros de pesquisa. Você vê como é cientista, né? Não, finalmente. Ah, mas essa aí, vamos fazer escondido mesmo. E um monte de gente começou a estudar, e foi passando, e o pessoal sabia, ninguém divulgou, e estudaram o cérebro de Einstein. Quando passou o tempo regulamentar, ninguém mais seria preso. Aí eles, olha, a gente estudou o cérebro de Einstein. Como é que você estudou o cérebro? Porque a gente roubou o cérebro dele. Estudamos exaustivamente. E o que foi que vocês descobriram? Agora, o pessoal ficou tão curioso, sabe o que eles descobriram, né? Que deixa para lá o roubo. E aí, o que vocês descobriram? Que não tem nenhuma diferença entre o cérebro de Einstein e das outras pessoas. Como assim não tem? Nenhuma diferença. Roubou mesmo o cérebro dele, roubei o cérebro dele. Pode ser mentira. Não, exumaram para ver se roubou mesmo. Roubou.
roubou o cérebro e não descobriu nenhuma diferença entre o cérebro de Einstein e qualquer outra pessoa. Qual é a diferença, então? Ele usava o dele, a gente não. O seu cérebro é igualzinho de Einstein. Se você usar como ele usou, vai dar o mesmo resultado. Não é show? E mesmo assim, a tecnologia foi avançando, eles continuaram procurando diferença no cérebro. E até agora não existe diferença anatômicas no cérebro das pessoas. E recentemente fizeram uma pesquisa, recentemente não, já tem algum tempo, só não publicaram porque era muito controversa. Eles pesquisaram a diferença do cérebro da pessoa fracassada e da pessoa de sucesso. Peraí. Eu acho que sucesso é isso, pode ser outra coisa. Sim, justamente por isso, vamos definir. O que seria sucesso e fracasso? Então, eles pegavam uma coisa e perguntavam: o que é que você sempre quis para você? Eu quis isso. Conseguiu? Não. Não consegui nada do que eu queria. Fracasso. Aí pergunta a pessoa: o que é que você queria? Isso. Você conseguiu? Muito mais do que eu jamais... Nunca imaginei chegar aqui onde eu estou hoje. Foi além de todos os sonhos. Nunca nem imaginei que isso era possível. Sucesso. Foi? Então, você pode escolher qualquer coisa. Se é a carreira, quem seria o fracasso, quem seria o sucesso? É o cara que queria seguir uma carreira, tentou muitas vezes, não conseguiu e está fazendo o que não quer. E o que seria sucesso? Gente, eu queria um troço. Nunca pensei que eu seria internacional, que todo mundo me conheceria, que seria... Não. Sucesso. Tá bom? Bom, já que anatomicamente são iguais, vamos ver se funcionalmente são diferentes. São. Como assim? Significa que a pessoa de sucesso usa o cérebro de maneira diferente da pessoa de fracassada. Mas isso não tem nenhuma mudança anatômica. Tem uma mudança funcional, ou seja, quando você usa de maneira diferente, você vai ter resultados químicos diferentes. Mas se você usar como o outro usa, vai ter o mesmo resultado. Entendeu? Ou seja, não é anatômico. E qual a diferença? Primeiro tem que explicar o cérebro, né? O cérebro, ele pode ser dividido de várias maneiras, tá? Pode dividir no meio, é o corte, hemisférios. Porém, uma divisão mais profunda é entre o cérebro primitivo e o novo. Então, arqueocórtex e neocórtex, tá? E é basicamente no neocórtex que estão as diferenças entre seres humanos e o resto, tá? Enquanto que o arqueocórtex é comum aos outros animais, tá? Começa desde o réptil, lembra? O reptiliforme. E aí vai... Todos os mamíferos, em geral, o arqueocórtex é a mesma coisa. Então, tudo que, por exemplo, o primata tem, a gente também tem nessa área. Então, ele sente dor, a gente sente dor. Todas as partes físicas são semelhantes. Mas o neocórtex é onde houve a mudança. Como assim a mudança? Enquanto que o homem tem 86 bilhões, tá? O primata tem 36. O primata tem 36. Sendo que os principais são 16 bilhões somente no córtex frontal, tá? Que é onde está a maior diferença. Então, a gente tem isso, esses 16 bilhões, e o primata não tem, tá? E o que esse lugar tem de especial, tá? Esse lugar permite o homem ir a um lugar onde nenhum outro animal pode ir. Lembra a Jornada das Estrelas, né? Mas permite você ir a um lugar e nenhum outro animal pode ir. Onde? O futuro. Os animais todos vivem no presente e têm noção do passado. Só o homem pode ir no futuro, viver lá, voltar e trazer informação. Espera aí, mais devagar. Como é que é? É simples. Você vai nesse lugar no cérebro e cria um cenário virtual. O que é um cenário virtual? Um cenário que não existe. Você cria ele lá. Entra no cenário, interage com o cenário, aprende alguma coisa ali, volta. Não vamos fazer isso não. Por quê? Porque vai dar errado. Como é que você sabe? Como é que você vai explicar? Eu já vivi isso. Quando? No futuro. Como assim? Eu imaginei fazendo isso, raciocinei, calculei e cheguei à conclusão que não vai dar certo. E você viveu isso? Vivi. Quando?
no futuro. Peraí, como assim no futuro? Não existe futuro. O futuro não aconteceu ainda. Senão, na minha cabeça aconteceu. E eu aprendi um monte de coisa lá. Tá de brincadeira? Não. Como é que chama isso? Inventei. Como chama isso? Se der errado, foi maluquice. Se der certo, criatividade. Cara, é um gênio, gente. Como é que ele inventou isso? Como é que ele fez? Não existia. Não existia. Ele inventou mesmo. Onde? Nesse cenário virtual. Ele foi lá, viveu coisas lá, aprendeu sem ter experimentado na prática. Qual o nome disso? Criatividade. Isso acontece porque a gente pode ir para o futuro. E o futuro não aconteceu ainda. Você imagina como ele poderia ser, vive nele, aprende coisas lá e traz para o presente. Ou seja, você aproveita coisas que você não viveu ainda e que ninguém te disse. Você pode ter outra explicação, né? Tem gente que acha que nesse momento você dialogou com Deus, etc. E Deus falou com você. Pode ser isso também. Tá bom? Então você vai dizer que não existe futuro, existe você conversando com Deus. Mas às vezes Deus erra. Não erra não. Então é melhor ser o futuro mesmo. Foi? Então eu fico com o futuro, não fiquei? Porque quando a pessoa vai lá e dá errado, você vai dizer que Deus errou nessa hora. Não é melhor ser o futuro? Bom, então isso só o homem tem. O que eles descobriram? Todo mundo usa esse lugar. É nesse lugar que você aprende matemática, que você cria poemas, e que você faz uma série de coisas. Então, você decide, cria. Então, todos os seres humanos usam o lobo frontal? Usa. Tá bom. Então, qual a diferença entre o fracassado e a pessoa normal? É simples. O fracassado usa o lobo frontal, mas a pessoa normal usa o lobo frontal 50% mais do que o fracassado. Então, ele viaja no futuro 50% mais do que o fracassado. E o de sucesso? 30 mais do que o normal. Qual a diferença, então, entre o fracassado e o sucesso? O de sucesso usa o frontal 80% mais do que a pessoa fracassada. Tá. E o que é que isso significa na prática? Vou explicar. Tá? Uma cena. Imagine que você tem uma atividade aqui no centro com as crianças. E você é responsável pelo lanche. Vai ter que dar lanche para 30 crianças. E você preparou, vou dar leite com Toddy, alguma coisa assim, para as crianças, e preparou lá o negócio. E aí você vem na véspera para preparar tudo. Quando você entra, descobre que todo o leite derramou. Está tudo derramado. Mó lambança. Infelizmente, você não sabe disso, mas você é um fracassado. O que acontece nesse momento? Você olha a cena. Meu Deus, o leite derramou. Qual a primeira coisa que você faz? Quem derramou o leite? Como ele foi derramado? Como é que eu descubro o culpado? Como é que você faz? Chama o CSI. Não pode chamar o CSI. Então você mesmo vai ter que fazer o serviço. Então você vai fotografar o cena. Não é o que o CSI faz? Não vem? Tira foto, tudo, a cena do crime? Então você fotografa a cena do crime todinha. E aí liga. Sabe o que aconteceu? Liga para quem? Para qualquer um, não responde. Derramaram o leite. Mas como assim derramaram o leite? Eu quero saber quem tem a chave. Quem entrou? Aí você começa a interrogar as testemunhas. Você sai, gente, nunca viram o filme. Você esteve ali ontem. Você sabe quem entrou lá? Não, fulano. Você viu? Vi. Aí eu vou. Fulano, você entrou lá? Entrei. O que você viu? Nada. O que é que você viu mesmo? Nada. Estava tudo normal. Aí até os 3 não derramaram. Alguém, então, tem a chave. Aí começo a interrogar todo mundo. E aí ela pergunta, vem cá, você viu se a janela estava aberta? Aí eu vou lá nas fotos que eu fiz. Peraí, você fez foto? Não. Onde estão as fotos, então? Estão na minha memória. Não é no passado? Então, se é no passado, é uma lembrança. E onde eu guardo minhas lembranças? No hipocampo. Área da memória. Então, eu vou lá na memória, a janela estava aberta. Deve ser fulana. Por quê? Porque ela sempre deixa a janela aberta. É. Eu pergunto, você sabe se fulano deixa? Deixo. E aí eu começo a visitar. Aí ela, mas fulano não está aí, está viajando. Você viu? Aí ele pergunta, você viu alguma coisa diferente? Aí eu vou lá na memória.
Cala a boca, eu estou dando uma olhada lá. Peraí, deixa eu examinar as provas. Eu examino. Não tinha mais nada diferente. Entenderam? Agora, como é que você, quando você visita a memória? Lembra? É assim. Lembra aquela música? Como é que você faz para lembrar a música? Você faz assim, né? Fecha os olhos e lembra a música. Aí alguém fala, não, cala a boca, eu estou quase lembrando. Fica quietinha. Você fecha os olhos, né? Faz assim, para você lembrar a música, não é isso? Fala sério, não é ou não é? Então, toda vez que você quer lembrar alguma coisa, você fecha os olhos, não enxerga mais nada. Por quê? Para não atrapalhar. Fica quietinha, não fala comigo que eu estou lembrando, para não atrapalhar. Então, você recolhe toda a sua atividade para ir aonde? Visitar a memória, para você poder lembrar o negócio. Entendeu? Bom, outra pessoa era responsável pela atividade. Entrou, abriu a porta. Vocês não sabem, mas ele é uma pessoa de sucesso. E viu a mesma cena. O leite derramou. Nossa, uma lambança. Meu Deus, o leite derramou, eu tenho que dar para a criança. Espera aí, onde é que eu arrumo mais leite? Quantas pessoas eu conheço que têm leite? Eu tenho 5 amigos. Se eu ligar para meus 5 amigos, se eles tiverem 3 litros de leite, se eu conseguir que eles liguem para outras pessoas, espera aí, eu vou ligar para fulano, cicrano, para ver se ele tem leite. Aí eu faço isso. Espera aí, isso já aconteceu? Não. Onde é que fica isso? No futuro, né? Então, eu estou visualizando, eu ligando, eu perguntando, a pessoa dizendo sim, e dizendo, você conhece mais gente? Eu estou arrumando leite. Onde é que eu estou arrumando leite? No futuro. Então, no futuro, eu estou criando um cenário onde eu arrumo mais leite para resolver meu problema. E nesse futuro, eu estou fazendo um monte de coisas, não estou? Pode ser que eu faça tudo isso? Pode. O cérebro entende, então, que eu tenho que me preparar para isso. Por quê? Porque o futuro é ação. O passado é quietinho. Por quê? Porque você já fez, você quer só lembrar. Então, quanto menos barulho e movimento você fizer, melhor. Mas o futuro não. O futuro pode acontecer. E se ele pode acontecer, tem que se preparar. Então, quando você vai para o futuro, você joga adrenalina no sistema. Você acelera o metabolismo. E, por incrível que pareça, o córtex consome 1/4 de todas as calorias que você tem. Então, se você tem 70 quilos, tem uma dieta de 2.000 calorias, 500 é só para o córtex. E aí você está gastando. E aí você joga e começa a se mover. Por quê? Porque vai que você tem que agir. Isso é ir para o futuro. Quais são as consequências? Você acelera o seu metabolismo, joga adrenalina no sistema, você se prepara para a ação, você tem mais ânimo, mais gás, mais atividade e, o mais importante, emagrece. Pessoas que vão para o futuro, muitas vezes, tendem a emagrecer. Por quê? Porque o futuro gasta muito. Consome pra caramba, sem fazer nada. Não estou dizendo fazer exercício, não, só de fazer isso. E vocês já notaram que quando você está pensando em fazer, a tendência de se mover, sabe por quê? É adrenalina. Você joga adrenalina, então a pessoa que está assim, peraí, vamos fazer isso. É ou não é? Já notaram? Ela não para. E quanto mais tempo ela está no futuro, mais ela se move. Isso ajuda a emagrecer também. Se ela só for lá, já emagrece. Mas se ela se mover, emagrece mais. E ela é mais móvel, mais ativa, mais resistente, mais poderosa. Ah, é por isso que ela é de sucesso. Porque a resposta para os seus problemas fica onde? No futuro. Mas meu pai me abandonou, eu tinha 11 anos, isso marcou minha vida. E fica onde? No passado. E cada vez que você vai contar, você vai para onde? No passado. E cada vez que você vai para o passado, você fica quieto. Não vê, não escuta, não vê nada. A pessoa que está no futuro, não interessa quem é o culpado. Steve Jobs, ele não era uma boa pessoa. Não estou dizendo isso. Mas ele era de sucesso. Então, deu errado. Que sorte não foi igual a Samsung explodiu. Não explodiu, mas foi quase. Explodiu. Ele não era uma boa pessoa. O que ele fez? Não quero saber o culpado. Não interessa. Eu quero uma solução. Pensem numa coisa. Mas não interessa quem fez. Não quero saber. Depois a gente resolve. Eu quero saber o que é que vocês vão fazer para consertar. Mas não me interessa. Eu quero o futuro. O que vocês vão fazer para consertar. Dava certo, não dava? Dava certo. Por quê?
Por que ele era um sucesso? Porque ele vivia no futuro. Por que eu sou um fracasso? Porque você vive no passado. E como eu posso mudar isso? Sendo um pensador crítico. Raciocine. Será que o que eu disse hoje tem sentido? Será que eu posso fazer? Será que eu posso incorporar a minha vida? Será que vai dar certo? Só de fazer isso já está tendo sucesso, né? Imagina se fosse. Imagine se pudesse. Então, ser um pensador crítico. Lembra das qualidades que você precisa ter? Tolerância, generosidade, honestidade. Bom, paciência, mas geralmente isso gera bondade também. Se você tentar, você vai ver que a bondade costuma acontecer com os pensadores críticos. Então, lembrem-se que vocês acreditam na liberdade de expressão? Para todo mundo ou só para vocês? Para todo mundo? Então, você não precisa concordar com aqueles que dizem que aquele que pergunta muito é de Satã. Então, vai. Por quê? Porque aquele que pensa de verdade, não finge que pensa, não parece que pensa, ele costuma, no exercício do pensamento, desenvolver a bondade. E é isso que eu espero para vocês. Sucesso. Um prazer.